Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7. Nós vamos ler apenas o versículo número 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todos acharam na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É verdade, Senhor. É verdade que afirma a Tua palavra, e nós cremos na Tua palavra. E mais uma vez estamos diante dela, Pai, neste dia, para ouvir a Tua voz, para receber aquilo que precisamos para o sustento da nossa vida espiritual. Somente a Tua palavra tem o poder de nos alimentar, e é o que precisamos mais uma vez essa noite. Vem falar conosco, Pai. Vem usar a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, com a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, somente a verdade da Tua palavra, para que muitos conheçam a verdade e sejam libertos por ela, Pai. Assim eu te peço mais uma vez nesse dia, orando com os meus irmãos, entregando em Tuas mãos a ministração da Tua palavra, para que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, nesse texto o apóstolo Paulo, ele diz uma verdade tremenda e preciosa, uma verdade que muitos talvez não conheçam. Veja, ele fala a respeito de arrependimento para a salvação. Amados, salvação, ela requer antes um arrependimento. Mas a Bíblia Sagrada está afirmando que esse arrependimento, ele é produzido por uma tristeza. Tristeza segundo Deus, diz aqui a palavra do Senhor. Esta tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Talvez seja esse o ponto que é ignorado por muitas pessoas. Talvez a própria igreja hoje em dia já não fale mais desta maneira, como diz a palavra de Deus. E muita gente hoje em dia é tocada nos seus sentimentos, mas não necessariamente experimenta a conversão verdadeira. Porque muitas vezes nós consideramos os nossos sentimentos interiores como tudo na nossa vida. É muito comum ouvirmos as pessoas, especialmente alguns até dentro da igreja, que dizem: senti no meu coração e por isso resolvi fazer assim. Senti a inspiração e por isso resolvi agir dessa maneira. Muitas vezes somos guiados por sentimentos. O problema disso, queridos, é que a própria Bíblia Sagrada afirma que o coração do homem é enganoso. Então, é muito possível que eu seja enganado pelos meus sentimentos. Se eu fizesse aqui uma pergunta, quem aqui já não foi enganado pelos seus sentimentos? Talvez muitos afirmassem essa verdade. Muitos já acreditaram em pessoas, muitos já amaram pessoas e foram por elas decepcionados. Se moveram por sentimentos do seu coração e enfrentaram grandes decepções. Por isso nós não nos movemos por sentimentos, mas sim pela verdade. Mas o problema, irmãos, é que isto parece que está enraizado nos corações. E muitas pessoas se deixam mover apenas pelos sentimentos interiores. E muita gente faz dessas sensações a diretriz da sua vida. Se movem estas pessoas por sensações, querem se guiar pelo que sentem. E no mundo, muitas vezes, acontece também desse jeito. Muitas pessoas hoje procuram a Jesus ou procuram a igreja buscando uma solução para os seus problemas, buscando uma solução para as tristezas que enfrentaram nessa vida ou que estejam enfrentando. E muitos, por causa desse único direcionamento das suas vidas, os seus sentimentos, acabam então desconhecendo a verdade.
Até porque quando a verdade é anunciada, nem sempre a verdade é o que queremos ouvir. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes não queremos ouvir a verdade. Queremos ouvir algo que venha de encontro aos nossos sentimentos. Queremos ouvir algo que venha massagear o nosso ego, que venha acalmar o nosso coração, que venha consolar o nosso coração. Muitas pessoas buscam consolo, mas não buscam a verdade. Há um problema nesse pensamento, porque, segundo a palavra de Deus, o consolo que é oferecido por Deus não é para qualquer um. O consolo é para quem crê. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. E o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo o mundo não poderia receber. Então quem está no mundo nunca vai ser consolado pelo Senhor. É inútil alguém no mundo buscar consolo. Por maior que seja a sua tristeza, por maiores que sejam os seus problemas, Deus não está oferecendo consolo para tristes. Deus está oferecendo salvação para perdidos. Há uma grande diferença nisso. Deus não está oferecendo massagem no ego de quem está magoado. Deus está oferecendo conversão para quem se arrepende e se rende ao Senhor Jesus. Porque o consolo é decorrência da salvação. Porque uma vez que sou salvo, me torno habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Consolador, que aí então traz refrigério para a minha alma. Mas a gente muitas vezes inverte as coisas. A própria igreja muitas vezes faz uma propaganda enganosa. Oferece a pessoas consolo, mas não há consolo para quem está no pecado. O consolo há para quem teve os seus pecados perdoados. Porque enquanto a pessoa está no pecado, não há nada que possa aliviar a sua situação. E Jesus não veio oferecer consolo a ninguém, ele veio oferecer salvação. Então, amados, é algo que nós precisamos entender. Porque esse engano acaba afastando muita gente da verdade. Às vezes uma pessoa passa anos na igreja, mas não conheceu a verdade. E é por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Não é massagem no ego, não é sentimentalismo que liberta ninguém, não é carinho que liberta alguém. O que liberta alguém é a verdade. E a verdade muitas vezes é dura, e a verdade muitas vezes não gostamos de ouvir, mas é isso que liberta. É isso que traz libertação para a nossa vida. Não é o carinho que me consola enquanto eu estou errando e continuo errando. Às vezes o consolo, pelo contrário, tem um efeito maligno sobre a vida da pessoa. Porque a consola no seu erro, e consolado no erro eu permaneço nele. Então Deus não está oferecendo isso. Deus está oferecendo perdão e salvação. E muitos pecadores são erradamente incentivados a olhar para os seus próprios sentimentos e acabam buscando conforto na sua própria miséria. Porque erradamente assim são aconselhados. É quando nós, ao evangelizar alguém que está triste, dizendo: vai para Jesus, porque Ele vai deixar você alegre. Vai para Jesus, porque Ele vai fazer você feliz. Vai para Jesus, porque Ele vai te dar tudo que você precisa. Ah, você está com um problema? Vai para Jesus, porque Ele vai resolver o seu problema. Amados, isso é consequência. Isso não pode ser o motivo principal. O motivo principal é: vai para Jesus, porque você é pecador. Porque os teus pecados precisam ser perdoados. E se não forem, mesmo que você tenha tudo que esse mundo te oferece, desfrute de todas as bênçãos e de todas as alegrias, o teu lugar será o inferno. Essa é a motivação principal para alguém ir a Jesus. E aí sim, uma vez em Cristo, perdoado, experimenta o consolo do Espírito Santo. Mas quando não é assim que pregamos, quando não é assim que falamos, criamos uma ilusão de um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. É o evangelho dos sentimentos, é o evangelho do emocionalismo, que faz de Jesus um benfeitor apenas. Alguém que faz bem a gente, faz bem a alma, faz bem o coração. Ah, fico tão feliz com Jesus e com a igreja, mas não deixo os meus pecados, não corrijo a minha vida, não mudo o meu rumo. Isso não traz salvação. E pior, amados, é que muitas vezes a própria igreja é a culpada dessa deturpação, porque pregamos um evangelho diferente do evangelho anunciado na Bíblia, do evangelho proposto por Deus. Eu não tenho uma proposta melhor para você do que aquela que é a proposta de Deus. A única proposta que eu tenho de fazer é a proposta de Deus. Eu não preciso melhorar o evangelho. O evangelho não requer melhora de ninguém. O evangelho é perfeito. O plano de Deus, ele é perfeito.
e nós precisamos apenas nos adequar ao plano do Senhor. Muita gente, por causa desse sentimentalismo, por causa destas emoções, é levada a se agregar à fé. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. É por isso que é possível uma pessoa passar anos na igreja e ir para o inferno. É por isso que é possível uma pessoa fazer a obra de Deus, expulsar demônios, curar pessoas e depois ouvir do Senhor: não te conheço, afaste-te de mim, você que pratica iniquidade. Por quê? Porque não há a verdade nesse relacionamento. Existem emoções, existem sensações, existem sentimentalismos, mas não existe a verdade. Então a pessoa pode passar a vida inteira na igreja e não ser salva. Ela apenas abraçou a fé, como fez também Simão o Mágico. Ela apenas se agregou a uma comunidade, mas não fez isso por um conceito de verdade. Fez isso por um sentimento. Como aquelas pessoas que julgam o culto por aquilo que sentem. Deus está se lixando para o que você sente. Em relação ao culto que é para Ele, se você não gosta do culto, maravilha, porque o culto não é para você. O dia que o culto for para você, dê a sua opinião sobre ele. Mas enquanto ele não é para você, nada você tem a falar dele. Não tem que gostar ou deixar de gostar. Não tem que aprovar ou reprovar. É para o Senhor o nosso culto. Mas muitos hoje estão movidos por sentimentos. Senti bem hoje no culto. Por quê? Porque o louvor foi maravilhoso. Porque o pastor pregou que parecia um doce. Aí eu me senti bem hoje. Entrei cheio de pecado, fui embora cheio de pecado, mas me senti bem. E porque me senti bem, vou voltar semana que vem. Você pode voltar, dia após dia, semana após semana, e nada mudar na sua vida. Você pode repetir isso por 30 anos, se sentindo bem. Vai ser ótima a sua vida nesse mundo. Você se sentirá bem, se sentirá feliz, mas jamais se arrependerá dos seus pecados. E por isso jamais entrará no céu. Ganhará o mundo inteiro, mas perderá a sua alma. Ganhará e desfrutará de tantas coisas maravilhosas no seu coração, tantos sentimentos lindos você vai alimentar, mas perderá a sua alma. A coisa, meus amados, ela é séria. Por isso, muita gente tem ideias erradas a respeito da salvação e a respeito do arrependimento. O texto que nós lemos aqui no início diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ninguém fica triste com salvação, mas eu fico triste com o meu pecado. E a tristeza que eu sinto pelo meu pecado gera em mim o arrependimento que produz a salvação. É o que está afirmando o apóstolo Paulo. Mas a tristeza do mundo produz morte, diz a palavra de Deus. Então, precisamos entender, irmãos, o que é o arrependimento verdadeiro. Porque muitos de nós têm uma ideia completamente errada sobre arrependimento. Muitas vezes imaginamos que a tristeza da mente em relação ao pecado é, por si só, o arrependimento. Não. Às vezes ficamos tristes com o pecado pelas consequências que sofremos por causa do pecado. Todo pecado vai produzir no final tristeza. Embora no momento da sua prática alguns pecados sejam bons. Porque se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Pensa comigo, não é verdade? Alguns pecados são bem agradáveis, são bem gostosos, e por isso as pessoas os praticam. Mas no final haverá sempre um prejuízo. Haverá sempre uma tristeza, uma consequência. Porque a própria Bíblia diz: de Deus não se zomba, porque o homem semear, ele ceifará. Então há consequência em tudo que fazemos, e uma das consequências é a tristeza que o pecado vai produzir. Que aqueles anos de pecado vão acabar criando consequências sobre a nossa vida. E muitas pessoas ficam tristes, não pelo pecado em si, mas pelo que estão sofrendo, pelas consequências. Quantos são aqueles que chegam ao final da vida dizendo: poxa, não consegui nada, não tive um trabalho, não tive uma família. Mas por quê? Porque vivi dissolutamente, esbanjei tudo, vivi loucamente, tive um monte de mulher, um monte de homem, fiz isso, fiz aquilo. Chega ao final, fica triste.
Fica triste pelas consequências daquilo que mesmo semeou, daquilo que mesmo plantou. Isso não quer dizer que houve arrependimento. Veja o que a Bíblia diz, é que a tristeza, voltando ao texto, segundo Deus. Essa tristeza produz arrependimento. Amados, não dá para haver arrependimento sem essa tristeza produzida por Deus. Por que Deus produz? Porque Deus me faz enxergar com os olhos de Deus o que é o pecado. E qual a consequência do pecado? E ela extrapola o que ele faz na minha vida, mas sim o que ele faz contra o meu Criador que me fez. É isso que a tristeza, segundo Deus, vai produzir. Fará com que a gente enxergue o mal que estamos praticando contra Deus, e não contra nós mesmos, mas sim o mal que estamos cometendo contra o Senhor que nos criou. Por isso é a tristeza produzida segundo Deus, que me faz enxergar. Por isso a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem. Do que convence? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atua na nossa vida para a salvação, porque nos traz o convencimento de que aquilo que estamos fazendo é pecado, é errado. E esse conhecimento, esse convencimento, proporciona a Deus produzir em nós uma tristeza que nos conduz ao arrependimento. E aí sim a salvação. Eu te pergunto, das muitas pessoas que hoje estão nas igrejas evangélicas, quantas de fato sentiram a tristeza segundo Deus, que levadas ao arrependimento produziram uma real salvação? Amados, eu já disse aqui várias vezes, eu não creio em salvação sem choro. E eu gosto de ler um texto que está em Zacarias, queria ler com você, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. É um versículo que fala do Messias, fala do arrependimento. Diz assim, capítulo 12, versículo 10 do profeta Zacarias: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias estava profeticamente falando a respeito do unigênito de Deus. Quem é ele, irmãos? Jesus, a quem traspassaram, a quem perfuraram. E a Bíblia diz que um dia olharão para ele e chorarão por ele. Quando eu entendo que Jesus morreu pelos meus pecados, isso é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é Jesus vai mudar a sua vida, vai te dar alguma coisa. A mensagem do Evangelho é Jesus morreu pelos seus pecados. Isso já elimina todos aqueles que acham que não tem pecado, já viu? Você fala, eu não, eu sou bonzinho. Então está fora da salvação, teu lugar é o inferno. O inferno vai ter um monte de gente boazinha lá, sabia? Porque não aceita a salvação que vem de Cristo. Vai ter um monte de gente boazinha no inferno? Não, beleza, isso não é engraçado pensar nisso. Mas é a verdade. Porque traspassamos Jesus com os nossos pecados. Ferimos a Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, diz a Bíblia. A palavra de Deus afirma isso. Quem sou eu para negá-la? Ele foi ferido por nós. Então, quando a consciência que me traz o Espírito Santo a respeito disso vem ao meu coração, eu vou pranteá-lo. Eu vou chorar, arrependido pelo mal que fiz a Deus e a Jesus Cristo. Não há salvação se não houver esse choro. Ninguém é salvo porque se acostumou com uma igreja evangélica, porque se acostumou com um culto. Ninguém é salvo porque se acostumou com louvores e foi ficando. Hoje em dia é moda ficar, né? Tem gente que fica com a igreja. Estou ficando. Aí uma vez eu fico com uma, dou uns beijinhos, depois vou para outra, fico com outra, dou mais uns beijinhos. É assim, né? Não, amados. Não é isso que salva. Eu preciso me render a Jesus. Eu preciso chorar pelos meus pecados, porque eu traspassei Jesus. Nós traspassamos Jesus e precisamos pranteá-lo. Por isso a salvação genuína é provocada por uma tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento. É uma tristeza que vai produzir lágrimas na nossa vida,
mas que não trará pesar, como diz o próprio texto. Porque pesar é uma tristeza pesada, né? Como o próprio nome indica. É algo sufocante, não, essa tristeza é libertatória, irmãos. Essa tristeza vai produzir libertação na minha vida, porque eu vou me enxergar como realmente sou e como Deus me vê, e vou experimentar uma rendição ao Senhor, vou pranteá-lo e vou conhecer a verdade que me libertará, e aí vou experimentar uma nova vida com Cristo. Isso é de fato a salvação. Então, amados, há ideias erradas a respeito da salvação. Há ideias erradas a respeito do arrependimento. Outra ideia errada seria aquela: bom, eu me arrependi, então tá bom. Não tá bom. Arrependimento é todo dia. Não podemos deixar que uma experiência apenas, claro que é uma única experiência que produz a salvação, mas depois, amados, há um processo na nossa vida, que é o processo de santificação, que vai gerar sucessivos arrependimentos em nós. Decisões que vamos tomando a cada dia de não pecar mais daquela maneira, de não cometer mais aquele erro. Então, arrependimentos são sucessivos na nossa vida, mas iniciam-se no momento da conversão, da tristeza segundo Deus, que revelou a nós o pecado e a nossa natureza e fez com que nos voltássemos para Ele. É isso que produz a genuína salvação. Mas o texto bíblico que lemos diz que há uma outra tristeza, mas a tristeza do mundo produz morte. Como diferenciar uma tristeza da outra? Talvez alguém diga: tristeza é tudo igual. Não é tudo igual. Tem uma grande diferença. A tristeza segundo Deus produz o quê? Salvação. A tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. Só isso já é uma enorme diferença, é ou não é, irmãos? Tristeza segundo o mundo produz morte. Mas como diferenciar uma da outra? E aí, olhando para a Bíblia, vamos descobrir isso. A tristeza segundo Deus que produz a salvação é a tristeza piedosa, produzida pelo próprio Senhor em nossas vidas, amados. Ela é uma tristeza pelo ato que cometemos contra Deus, como eu disse aqui no início. Não pela consequência que sofremos pelo nosso pecado, mas é pelo quanto aviltamos a Deus. Há um texto que eu gosto de usar como exemplo, está em Lucas 15. É um texto bem conhecido, em que Jesus ilustrou a salvação. É uma história contada por Jesus para ilustrar esse processo de salvação. E veja como o Senhor diz aqui no versículo 21 de Lucas 15, falando aqui do filho pródigo, né, que todo mundo conhece a história, mas é uma história de salvação. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele gastou tudo o que tinha, tudo o que ganhou do seu pai, esbanjou, perdeu tudo, foi para a sarjeta, foi comer com os porcos. Aí certamente deve ter ficado triste, porque o dinheiro que tinha já não tem mais, os prazeres que usufruía já não pode mais usufruir. Certamente uma tristeza viria. Mas quando ele se arrepende, veja, Jesus conta um detalhe na história, no versículo 21, vamos ler assim, amados. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a diferença. A tristeza não é só porque não posso mais comer caviar e agora vou comer alfafa. A tristeza não é mais só por causa disso. A tristeza é porque caiu em si, como diz o próprio texto bíblico, e percebeu que o pecado teve como principal alvo a figura do Pai. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O nosso pecado não é contra nós, nem contra os amigos, nem vizinhos, nem contra a família. O nosso pecado é primeiramente contra Deus, contra o céu. Ele diz: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Essa tristeza que produz a salvação. Foi essa tristeza que ele sentiu que produziu a sua volta. Não foi uma volta interesseira para voltar a desfrutar das benesses da casa do papai, mas foi uma tristeza motivada pelo que ele fez e enxergou o que tinha feito. Pecou contra o céu e diante do Pai. Já não era mais digno de ser filho.
Por isso, quando volta, pede, me trata como um dos teus trabalhadores. É isso o arrependimento. Essa tristeza quem produz é Deus, que faz a gente cair em si, olhar para dentro de nós mesmos para percebermos a nossa pura miséria e fazer com que então tomemos esta decisão. Uma tristeza produzida pelo pecado que teve como alvo a pessoa de Deus. Essa é a tristeza segundo Deus. É uma tristeza oriunda de uma completa mudança de atitude e de mente. Leia comigo a Bíblia em Filipenses, capítulo número 4, versículo número 7. Diz assim, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, a nossa mente, ela é afetada na nossa conversão. A tristeza, segundo Deus, ela produz uma mudança na nossa mente. A paz que vem de Deus invade o nosso coração. Por isso o versículo original que eu li diz que a ninguém traz pesar. Produz arrependimento para mudar a minha vida, mas produz uma mudança na minha mente, na minha maneira de enxergar, na minha maneira de ver as coisas. A paz de Deus, que excede o entendimento, ela guarda o meu coração e guarda a minha mente em Cristo. A tristeza, segundo Deus, não produz um aniquilamento da pessoa como ser humano. Pelo contrário, é uma tristeza boa, é uma tristeza produtiva, positiva, que produz uma mudança na nossa atitude e na nossa mente, que no final traz paz, porque enquanto estamos em litígio contra Deus por causa dos nossos pecados, não temos paz com Deus. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 5, que justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Veja o que Jesus fez, além de nos salvar, foi nos reconciliar com Deus. Agora temos paz com Deus, afirma a palavra de Deus. Então essa tristeza é uma tristeza boa, que vai produzir uma mudança completa na nossa mente. É uma tristeza que vai fazer coisas grandiosas na nossa vida, amados, que nos faz entender a graça de Deus. Amados, a graça é a coisa tão simples, mas tão difícil de ser compreendida. Leia comigo a Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É aqui que muita gente não consegue encarar essa. Não é de obras, não é algo que eu faça para merecer, não é porque eu voltei, não é porque eu confessei, não, é graça, graça que ninguém merece, graça que ninguém faz por a merecer e nem é comprada com arrependimento. É claro que arrependimento é necessário, mas mesmo assim continua sendo graça, porque é a graça que te conduz ao arrependimento, amados. É a tristeza segundo Deus que produz o arrependimento. Veja, o arrependimento não é uma iniciativa tua. O arrependimento é uma iniciativa de Deus que produziu aquela tristeza no teu coração, que te levou. O Espírito Santo que te convenceu e que te levou. A maioria das pessoas com quem a gente fala hoje de Jesus, elas se acham boas. Como eu disse ainda há pouco. Acham que não tem defeitos, que não tem pecados. Acham que não precisam de Cristo, muito menos da igreja. A maioria das pessoas se acha assim porque se auto-justifica pelas suas próprias obras. Há pessoas que se justificam pelo que fazem, pela caridade que praticam, porque gostam de serem vistas como benfeitoras, gostam de serem vistas, elogiadas, aplaudidas. O Senhor disse, já recebeu a sua recompensa. Não há mais recompensa para essas pessoas. Certamente o céu não as espera. Amados, a graça de Deus é de graça. A tristeza, segundo Deus, faz com que eu alegremente aceite a graça que Deus me oferece. Porque percebo que não há em mim nada que me faça conquistar nada de Deus. A tristeza que Deus produziu no meu coração por causa do meu pecado faz com que eu desista
de qualquer tentativa de auto-justificar-me diante de Deus e dos meus atos. Por isso ela me proporciona aceitar a graça. Gente, tem gente que não se converte porque não aceita a graça. Não aceita. Quando a gente fala, o que tem que fazer para ser salvo? Crê em Jesus. Não, é muito pouco. Não tem que fazer um sacrifício. Não tem que fazer uma obrigação. Não tem que matar umas galinhas, uns boi. Não! É de graça. É pela fé. Não é por obras. Para que ninguém de vocês se orgulhe. Porque nós temos uma tendência enorme a nos orgulhar. Temos a tendência enorme a nos achar bons. Temos uma tendência enorme a nos orgulhar do nosso próprio comportamento, das pessoas magnânimas que somos, principalmente quando temos um monte de gente comendo na nossa mão. Adoramos essa posição que nos leva para o inferno. O que temos não é por merecimento, é por graça, e graça é de graça. O Senhor nos salva pela graça. Mas a tristeza, segundo Deus, produz em nós esse arrependimento que nos leva a aceitar alegremente a graça que nos é oferecida de graça, irmãos. Isso é salvação, isso é arrependimento. É uma tristeza que me leva a uma obediência a Deus. Abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo número 17. Romanos 6, 17, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer, como? De coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. A tristeza, segundo Deus, produz obediência em nossa vida. Mas há um detalhe nessa obediência. Há várias maneiras de obedecer. Você pode obedecer porque isto te é imposto, porque te obrigam a obedecer, ou você pode obedecer, como diz a Bíblia, de coração. A obediência que Deus espera não é a imposta, é a voluntária, é aquela que nasce no coração. E por que nasce no coração? Porque antes nasceu a tristeza, segundo Deus, que produziu arrependimento e que nos levou à obediência ao Senhor. Então, amados, essa tristeza é tão boa que ela produz obediência, obediência de coração, não para ganhar alguma coisa, não como aquele filho que se comporta para ganhar o presente de Natal, não é um comportamento interesseiro, mas é um comportamento que reconhece a graça que recebeu, o favor que não merecia, a tristeza que foi produzida, que me fez enxergar a própria miséria, que agora me faz obedecer, não por obrigação, mas de coração. Assim o Senhor deseja o relacionamento com Ele. Essa é a tristeza verdadeira, produzida por Deus para a salvação e para arrependimento. Agora, existe a tristeza do mundo, como a Bíblia diz, que produz o que mesmo a tristeza do mundo? Morte. Qual é a tristeza do mundo? A tristeza do mundo é a vergonha de ser descoberto. Essa é a tristeza do mundo. Não é pelo pecado, mas é pela vergonha de que alguém saiba que eu pequei. Essa é a tristeza do mundo. Ela produz morte, porque me envergonha, porque me expõe, porque me exibe. É a tristeza do mundo que produz morte, porque é a vergonha que eu tenho de que alguém descubra o meu pecado. Assim muita gente hoje vive. Talvez alguns até se esforcem para ter um comportamento não por causa de Deus, mas por causa da vergonha de ser descoberto na sua própria miséria. É a pornografia escondida que ninguém vê, não é? A vergonha de ser exposto naquilo que pratica. Essa é a tristeza segundo o mundo. Desobedecendo a Deus, vivendo de uma maneira completamente errada e ficando triste não por causa do que fez com Deus, mas por causa das consequências que sofre na própria vida. A tristeza, segundo o mundo, é aqueles que têm sobre Deus um pensamento severo, um pensamento de que Deus é um castigador, de que Deus é um torturador,
então adotam um relacionamento legalista com Deus, não baseado na graça, mas baseado nas obras, que gostam de fazer obras para que recebam o favor de Deus, que gostam de se sentir filhos privilegiados de Deus, porque o servem mais, porque fazem mais. Isso acaba gerando uma tristeza no coração, mas não é a tristeza de Deus, é a tristeza do mundo que vai certamente produzir a morte. E isso vai levar à vergonha, vai levar a uma queda do ânimo da pessoa, e é isso que tem levado muitos à morte, porque essa tristeza, segundo o mundo, é a tristeza que endurece o coração. Um exemplo bíblico de alguém que experimentou essa tristeza foi Judas, o apóstolo Judas, um dos 12 chamados por Jesus. Ele experimentou uma tristeza. Quando viu o que aconteceu em decorrência do seu ato, da sua denúncia, da entrega que fez de Jesus, a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele se entristeceu, e se entristeceu tanto que resolveu se enforcar. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Judas nunca se arrependeu, mas ele ficou triste pelo que fez, ficou triste pelas consequências, ficou triste porque ficou exposto, ficou triste porque todos viram a sua vileza, ficou triste pelas consequências que ele sabia viriam sobre a sua vida, mas não se arrependeu. Por isso, foi se enforcar. A diferença entre a tristeza de Deus e a do mundo é essa. A de Deus produz arrependimento, a do mundo às vezes produz suicídio, porque promove uma dureza no coração das pessoas, e essa dureza é difícil de ser quebrada, amados, porque a pessoa se fecha completamente para as coisas de Deus. E muitas vezes o coração se torna endurecido. Há um exemplo disso no livro de Apocalipse, que eu quero ler contigo, capítulo 16, versículo 8, até o versículo 11, uma vez preguei aqui sobre esse texto, e diz aqui em 16, 8, Apocalipse: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E o que eles fizeram? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Sofreram, se entristeceram com aquele sofrimento, mas nem por isso se arrependeram. Como já disse aqui algumas vezes, amados, às vezes o sofrimento é a causa da falta de arrependimento. Porque há pessoas que sofrem na vida e por isso acham que não precisam se arrepender, porque o próprio sofrimento já é purgativo dos seus pecados. É uma ilusão, além de ser uma heresia, esse pensamento. Todos, igualmente, precisam se arrepender, diz a palavra de Deus. Mas aqui, pessoas que sofreram, ficaram tristes, mas não se arrependeram, porque a tristeza que sentiram não foi a tristeza segundo Deus, foi a tristeza segundo o mundo, foi a tristeza por causa dos flagelos, por causa dos sofrimentos, e por isso não se arrependeram. E o texto enfatiza 2 vezes: o juízo desceu, mas elas não se arrependeram, e até o final não se arrependem. É por isso que as pessoas vão para o inferno. Não é porque Deus queira lançar alguém lá, é porque elas se recusam a se arrepender. Até o fim, se recusam a se arrepender. E isso é que produz a pior morte. Por isso a tristeza, segundo o mundo, diz a Bíblia, produz morte. Mas a tristeza para a salvação, ela nos traz uma consciência diferente. E é essa tristeza que eu espero que Deus venha produzir na vida daqueles que ainda não são salvos, que porventura talvez estejam aqui na igreja essa noite, ou talvez estejam ouvindo a palavra pela internet. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que eu espero não é que Ele te console, não é que Ele te faça carinho. O que eu espero é que Ele produza uma tristeza enorme no teu coração, que Ele produza uma tristeza profunda no teu coração,
que te leve a um arrependimento genuíno e que te leve a uma salvação que só Ele pode dar. Porque essa tristeza, segundo Deus, vai me fazer entender que eu tenho aviltado a Deus com o meu comportamento, que eu tenho quebrado princípios de um Deus santo com a minha vida. É isso que a tristeza vai produzir. Que eu tenho desobedecido a um evangelho maravilhoso e gratuito que me foi oferecido. Que eu tenho desdenhado de um presente que Deus quer me dar, que é a salvação pela graça, pela qual não devo e não preciso fazer nada, que Ele me dá gratuitamente. Mas se essa tristeza não vier, eu continuo vivendo como estou vivendo, menosprezando Jesus, que me ama de maneira incondicional, a ponto de morrer por mim. Se essa tristeza não vier, eu continuo traspassando Jesus com os meus pecados, eu continuo ferindo Jesus com as minhas falhas, ignorando o grande amor com o qual fomos amados. A Bíblia diz que o amor de Deus produz em nós o constrangimento de percebermos que sem nenhum merecimento Ele nos amou a ponto de ser traspassado pelas nossas transgressões. É o que nós precisamos, amados. E aí só essa tristeza, segundo Deus, vai produzir isso na nossa vida. O sentimento de que temos sido ingratos. Por isso eu não me preocupo em atrair ninguém para a igreja. Eu não me preocupo em atrair ninguém para ouvir minha pregação. Eu não me preocupo em ter gente na igreja. Eu me preocupo em ter gente no céu, irmãos. Porque a igreja pode estar cheia e o céu está vazio, irmãos. E aí não adianta nada. Então Jesus não veio te oferecer consolo, coisíssima nenhuma. Ele veio te oferecer a salvação. Pecador precisa de arrependimento e não de tapinha nas costas. Pecador precisa de se humilhar na presença de Deus e receber de graça aquilo que Ele tem para te oferecer. Então, para entender isso, você precisa entender a palavra de Deus. Quero terminar lendo contigo o versículo de 2 e 4 de Romanos, capítulo número 2. Romanos, capítulo número 2, ele diz assim, na palavra de Deus, no versículo número 2. Romanos 2, 2. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Veja o versículo 4 agora. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus te conduz ao arrependimento. Não é você que se arrepende, é Deus que te conduz. Porque é Ele que produz a tristeza no teu coração que te leva ao arrependimento. É essa bondade de Deus que te leva ao arrependimento, irmãos. É essa bondade de Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Medo de inferno não é tristeza pelo pecado. Não vá para o céu por medo do inferno. Vá para o céu porque Jesus conquistou o céu para você. Renda-se a Ele, entristeça-se pelo teu pecado e faça com que o olhar de Jesus seja um motivo de um arrependimento na sua vida. Como foi na vida de Pedro, que a semelhança de Judas também negou Jesus. Pedro, a Bíblia diz, chorou amargamente, mas Pedro não foi se enforcar. Essa é a diferença, porque ele olhou e viu Jesus olhando para ele. E aquele olhar de Jesus para Pedro mudou a vida de Pedro. Eu espero que hoje você veja Jesus olhando para você, olhando e te chamando, dizendo, morri por você, eu quero salvar você, eu quero que você se entristeça com os teus pecados, e eu quero que você venha para mim, eu estou esperando por você. É o que o Senhor Jesus ainda hoje está fazendo. O medo traz suicídio, mas o amor traz vida. Ame a Deus. Ame a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Renda-se ao Senhor essa noite. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra foi anunciada, Senhor. Eu creio, Pai, que foi a Tua vontade anunciar a Tua palavra essa noite. Eu te peço, meu Deus, que o Teu infinito amor por nós tenha produzido essa noite tristeza nos corações daqueles que precisam ser salvos, tristeza
para arrependimento que produz salvação e não traz pesar, para mandar embora toda tristeza segundo o mundo e trazer a tristeza segundo Deus, que vai produzir a salvação de todo aquele que crê. Pai querido, toca nos corações essa noite, para que haja salvação na tua casa, em nome de Jesus. Há alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e quer se render a Cristo? Levante a sua mão onde você está e eu quero fazer uma oração por você. Você que quer receber de Deus o perdão, você que se entristeceu essa noite, segundo Deus entristeceu o teu coração. Levante a sua mão que eu quero fazer uma oração por você. Alguém que quer se render a Jesus? Levante bem alto para eu enxergar. Alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Glória a Deus por todas as coisas. A verdade de Deus foi anunciada e a obra quem faz é o Senhor, não sou eu. Então que Deus continue a falar ao teu coração. Se porventura você ainda não se entregou para Jesus, continue ouvindo o Senhor falar, em nome de Jesus. E você que é salvo, creia nisso. A tua salvação é de graça. Foi o Senhor que conquistou para você. Não há mérito nenhum. Não deixe que o engano da autojustiça venha cobrir o teu coração. Não deixe que esse engano tome conta da tua vida. Mande embora isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Queria chamar os irmãos que vão se batizar, para que nós possamos ir ao outro batistério agora. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Vamos cantar novamente. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim? Vamos cantar novamente? Porque me resgatou o Senhor. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Cante ao Senhor. Porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei,
me queres tanto assim? Porque eu te amo.